Boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que vai acompanhar essa live e você que está chegando depois para assistir a gravação que vai ficar disponível. Muito boa noite. Eu sou Ana Paula Sigliano e eu estou começando agora a terceira live de aquecimento para o mapa da comunicação no trabalho. O curso virtual gratuito que eu vou dar agora no finalzinho do mês, né, de 24 a 28 de junho, para te apresentar um caminho para você resolver os seus problemas no trabalho, simplesmente aprendendo a se comunicar melhor. Então, essa é a terceira live de aquecimento aí dos assuntos pertinentes a esse tema, né? E se você não está inscrito ainda no curso que vai acontecer de 24 a 28 de junho, o link está disponível lá na bio do perfil no Instagram ou no canal, na página central do canal no YouTube. E você pode fazer a sua inscrição gratuitamente. É um curso que vai ter certificado de participação, vai ter um sorteio surpresa e você ainda pode convidar também colegas aí de trabalho, né, que se interessem pelo assunto comunicação no trabalho. E hoje a gente vai conversar sobre conversas de feedback, né? Na minha opinião, a comunicação mais importante no trabalho, né? É um momento muito importante esse da conversa de feedback. Mas, para a gente partir de um mesmo entendimento, né? Eu gosto sempre de relembrar aí ou trazer o conceito sobre o qual eu estou falando, né? Então, o que são conversas de feedback? Conversas de feedback são conversas sobre fatos ou acontecimentos do passado recente, normalmente, né? Ali no ambiente profissional, dentro de uma equipe, no dia a dia de trabalho, as coisas acontecem e depois o seu gestor ou a própria equipe vai fazer uma conversa de feedback sobre o que se passou, né? O que aconteceu. Que mais? Conversas de feedback também acontecem quando atitudes e comportamentos também, né, ocorridos no passado, merecem aí uma discussão a respeito, né? E aí uma atitude, um comportamento isolado, ou uma atitude, um comportamento de algum colaborador que seja recorrente e que está merecendo aí uma análise, uma conversa. Então, é uma conversa de feedback também. Tem um outro tipo que o pessoal chama de conversa de feedback, que são aquelas conversas de orientação para, né, para o futuro, ou também chamadas de conversas de feed forward. É que, em geral, né, como esses termos em inglês aí, a gente acaba incorporando sem muito questionar significados ao pé da letra, a gente chama tudo isso de conversa de feedback. Né? Mas quando a gente vai fazer uma conversa a partir do feedback, a partir do que se observou sobre o passado, ou seja, fatos, acontecimentos, atitudes ou comportamentos, e a partir disso iremos orientar, né, para as ações futuras, então isso também pode ser chamado de conversa de feed forward, certo? A gente pode chamar também as conversas de feedback de conversas devolutivas, para a gente usar, né, uma palavra do nosso idioma. Então, eu vou fazer uma devolutiva, né, vou devolver sobre o que aconteceu, ou sobre o comportamento de alguém, ou sobre a atitude de alguém. E quando é a conversa de feed forward, a gente pode também, para utilizar o português, falar de conversas propositivas. Então, a partir da conversa devolutiva, entendemos X, Y, Z e queremos, então, propor ações futuras. Então, por isso, conversas propositivas, certo? Então, só para a gente, né, deixar aí no entendimento comum esse conceito que a gente está trabalhando, né? E qual é a utilidade, pessoal, de uma conversa de feedback, uma conversa de feed forward? São várias, né? Vamos aí, então, relembrar. Primeiro, porque essas conversas, elas permitem uma análise ali mais racional em cima de possíveis erros, né? Especialmente quando a conversa vai pontuar ali erros, né?
falhas em processos, em atitudes, em comportamentos. O que acontece? Às vezes, no calor ali das emoções, na sequência do erro, a análise ela acaba não sendo muito racional, acaba, né, sendo mais subjetiva. Então, na verdade, né, nessas situações em que aconteceu um erro, aconteceu né, uma falha num processo, isso teve maiores consequências, o ideal, né, nem sempre é possível, mas o ideal é que se espere aí a poeira assentar para então fazer uma conversa de feedback, né, que permita essa análise mais racional e menos ali, né, acalorada por conta das emoções. Que mais, né? Tem uma outra utilidade aqui nessas conversas de feedback. Não é só apontar erro, falha, atraso, né? Pelo amor de Deus. É principalmente para que a gente possa colher um aprendizado, também dos acertos, né? Das inovações. Então, aprendizado que vem dos erros, das falhas, dos atrasos, e aprendizado que a gente pode colher dos acertos, das inovações, né? Alguém teve uma ideia de fazer algo, sei lá, por uma via completamente diferente, ninguém sabe o resultado daquilo, e deu certo. Então vamos fazer uma conversa de feedback também a partir, para também colher um aprendizado em cima de um acerto, não só de um erro. Outra utilidade que eu acho muito pouco lembrada no dia a dia das empresas, mas é tão importante quanto conversar sobre erros e acertos, é você fazer uma conversa de feedback para reconhecer e dar crédito de autoria a acertos e inovações, né? Então, sabe, parabenizar um comportamento, uma atitude, uma forma diferenciada de fazer determinada tarefa, ou um novo processo que se estabeleceu ali, não é mesmo? É da máxima importância. E muitas vezes essa conversa de feedback para reconhecimento e crédito de autoria, né? Poxa, foi fulano quem trouxe essa ideia, parabéns, olha que bacana, deu super certo, a partir de agora isso estabelece um novo processo. Essas conversas muitas vezes não acontecem. E fica aí, né, a lacuna do reconhecimento e de dar crédito ao autor das ideias. Gente, isso é tão importante, né? Tem pessoas que trabalham movidas a reconhecimento. E aí esse reconhecimento nunca vem, a pessoa lá pelas tantas ela pode se sentir desmotivada a contribuir, né, com suas novas ideias, com sugestões de melhorias, certo? E tem mais uma utilidade que a gente já falou um pouquinho, que é a da orientação para o futuro, a partir do aprendizado que se colheu, né, daquilo que deu errado e daquilo que deu certo. Então, essa orientação é fundamental. Falar só sobre os erros, os atrasos, os enganos, né, ou também somente falar um parabéns, valeu, foi legal, né, sem se conversar mais detalhadamente sobre o erro ou o acerto, é perder a oportunidade de realmente valorizar aquele aprendizado. Seja ele em cima da dor ou em cima da alegria, né? E então a conversa de feedback ela é muito importante para que a gente esmiúce, né? Entre no detalhe do aprendizado, não deixe aquilo, sabe, correr ali no automático, errou, acertou e vida que segue. Então, acho que eu consegui colocar aqui assim, várias utilidades que eu enxergo na conversa de feedback, e por isso eu considero da máxima importância. Né? É uma das conversas, dos estilos de conversa que acontecem no dia a dia dos profissionais, que, na minha opinião, é da máxima importância para que a gente, né, consiga realmente ter melhorias contínuas, não é mesmo?
E como elas acontecem normalmente, né? Ou como fazer essas conversas de feedback? Tem as maneiras formais, né? Que as empresas aí maiores, mais estruturadas, já têm através de avaliações de desempenho que acontecem periodicamente, né? Avaliações 360 graus, onde não é somente o desempenho ali, a performance dos, né, dos liderados que são avaliados. Na 360 graus a gente tem também aquela troca e aquela avaliação, né, em todos os sentidos, de cima para baixo, lateralmente, os planos de desenvolvimento individual e muitas outras ferramentas aí, através das quais essas conversas de feedback são formalizadas nas empresas maiores, mais estruturadas. E elas acontecem dentro do calendário da empresa, né? Obedecendo ali um calendário, a agenda da empresa. Mas não é especificamente sobre esse tipo de conversa de feedback que eu quero falar. Eu quero falar mais sobre aquela conversa informal, né? Aquela conversa que acontece no dia a dia de trabalho de uma equipe, entre o gestor e sua equipe direta, entre os colegas, né, que trabalham ali, os pares, essa conversa que muitas vezes ela nem ganha nome de feedback, né, ela nem é conscientemente feita, né, para dar um feedback, mas ela é recorrente, ela acontece ali no dia a dia, nessa troca entre gestor e equipe, entre colegas de uma equipe, sobre o que aconteceu, sobre o que precisa mudar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tipo de conversa de feedback, né? Por quê? Porque ainda tem muito equívoco, né? Muito engano que acontece nesse tipo de conversa, perde-se muita oportunidade do aprendizado que a gente acabou de falar, que esse tipo de conversa oferece. E, na verdade, essas conversas de feedback informais, elas deveriam ser constantes, né? Recorrentes, acontecer assim, se não todo dia, semanalmente. Elas deveriam ser prazerosas. Por quê? Por serem fontes de aprendizado individual e coletivo. Elas deveriam ser esclarecedoras, norteadoras. Então agora é para lá que nós vamos direcionar o nosso esforço do dia a dia. Elas deveriam ser também apoiadoras. E deveriam ser orientadoras, norteadoras, como eu falei. E muitas vezes não são, né? Infelizmente. Por que será, né? Eu sei que alguns aí estão pensando, Ana, tá bom, legal, né? Seria maravilhoso, mas essa não é a realidade lá na empresa que eu trabalho, não. Não é assim, não. Lá na empresa que eu trabalho, só acontece quando dá alguma coisa errada, quando estoura uma bucha, né? Um pepino, um problemão, uma treta. E, em geral, é assim, para achar culpados, né? Julgar e condenar. Achar os culpados e crucificar. Eu sei que tem gente que vive essa realidade, né? Conversas de feedback paulada. E aí é tenso, né, pessoal? Eu sei que também tem gente que pode estar pensando assim, lá na minha empresa a gente não pode, né, eu como gestor, como líder tal, eu não posso ficar ali elogiando muito, né, não posso fazer esses feedbacks de elogio, de reconhecimento, porque o dono da empresa não quer dar aumento para ninguém. Já ouviram essa história? Eu já ouvi, tenso, né? Já pensou um gestor que não pode elogiar, dar crédito a um colaborador da equipe que fez algo muito bacana, porque o dono da empresa não quer que depois esse colaborador venha pedir aumento? Gente, que confusão é essa, né? É complicado, né? E ainda eu sei que tem gente que pode estar pensando assim, eu não acredito em feedback, porque na verdade eu acho que é só crítica disfarçada, né? Eu sei, eu entendo, né, quem se sente assim, quem esteja pensando assim, eu mesma já pensei por conta de um feedback desastroso que eu recebi uma vez, já vou contar para vocês, né? E é natural que a gente se sinta assim, que a gente não se sinta
tão incentivado aí a participar dessas conversas, a dar e receber feedback, a pensar tudo isso que eu acabei de relacionar, porque isso é a realidade em muitas empresas, né? Infelizmente, a gente ainda tem, né, muito aí para crescer em termos de cultura organizacional que seja realmente favorável, que fomente, que estimule o feedback construtivo. E esse mau uso de conversas de feedback, né, para dar paulada, para julgar e condenar, só quando acontece coisa errada, né, ou assim, não vou elogiar, porque se eu elogiar, eu vou ter que dar uma promoção para o fulano. Então, a gente pode dizer que tudo isso, né, é um grande equívoco, é um grande mau uso das conversas de feedback, e que acaba deixando, né, fazendo com que muitas empresas, muitos colaboradores, muitos gestores e líderes percam a tremenda oportunidade que um feedback oferece, quando bem dado, né, quando bem planejado, estruturado, de crescimento individual e coletivo. Quem aqui já não viu aquela cena, né, de uma pessoa com um olharzinho assim, meio sarcástico, parando alguém ali no meio de uma reunião, ou no corredor mesmo, ou no café, e falando assim, fulano, posso te dar um feedback? Né, com aquela carinha assim, maldosa, e senta que lá vem paulada, né? Olha, infelizmente, a gente sabe que isso ainda é muito recorrente, certo? E causa um baita de um constrangimento, né? Ninguém merece passar por isso. Então, deixa eu contar para vocês essa história que aconteceu comigo há muito tempo, né? Quando eu trabalhava numa agência de publicidade grande, lá no começo dos anos 2000, e aí eu estava na empresa há cerca de uns 6 meses, e aí eu era responsável pelo atendimento de uma conta, né, de um cliente da agência, e eu visitava toda semana esse cliente, fazia reuniões, pegava solicitações de trabalho, né, os chamados briefings para levar para dentro da agência, para a campanha ser desenvolvida. Eu também fazia a apresentação, então eu fazia esse relacionamento, né, esse meio de campo entre a agência de publicidade e o cliente. E eu atendia lá uma empresa, e eu tinha reuniões semanais, né, e eu tinha sido elogiada, né, a assistente de marketing lá, que era o meu contato direto e diário, tinha me elogiado para minha chefe, tinha dado um feedback assim super positivo, né? A gente tinha uma relação super gostosa, prazerosa, né? Eu como fornecedora ali, representante da agência, ela como minha cliente, e eu estava achando que eu estava, né, arrasando ali. Eu tinha 6 meses de empresa, era pouco tempo ainda. Aí, num certo dia, voltando de uma reunião presencial nesse cliente, a minha chefe me chamou, falou, vem aqui um pouco, e pôs um áudio, né, de uma mensagem no Viva Voz, antigamente, nossa, isso faz tanto tempo que ainda era secretária eletrônica. Ela pôs uma mensagem ali no Viva Voz, onde a gerente dessa moça, né, dessa assistente com a qual eu me relacionava ali no dia a dia do atendimento da conta, estava criticando o meu trabalho, né, dizendo que eu não agregava nada, e enfim, e pedindo até a minha substituição, né, e a minha chefe na época colocou essa mensagem, assim, me chamou do nada, numa semana super corrida, eu chegando, né, no escritório, depois de várias reuniões fora, e ela me chamou do nada ali, pôs essa mensagem no Viva Voz para escutar, assim, num som altíssimo, ou seja, todo mundo que estava em volta escutou também. E nessa mensagem a moça falava que eu não agregava nada ao processo, ao atendimento ali da conta, e pedindo a minha substituição. E a minha gestora simplesmente deu play ali na mensagem e não falou mais absolutamente nada. Eu perdi o meu chão, né? Não preciso nem dizer para vocês, perdi o meu chão, porque eu achei que eu estava arrasando ali no meu trabalho, né? Como executiva ali da conta e tal, e de repente fui surpreendida, né, negativamente aí com essa mensagem, fiquei muito constrangida, envergonhada, porque os meus colegas ali do departamento todos ouviram a mensagem, né? Ou pelo menos eu achei que todo mundo estava ouvindo ali, né? Uma situação de constrangimento. E pior,
não veio acompanhado, né, da opinião da minha própria gestora, se ela concordava com aquilo, se ela discordava, por que uma semana antes eu tinha sido elogiada e agora eu estava sendo, a minha substituição estava sendo solicitada. As duas pessoas que trabalhavam juntas com opiniões divergentes, nenhuma explicação, nenhuma análise, né, racional sobre o que estava sendo colocado ali, e tampouco a opinião da minha própria gestora, sendo que para mim era o mais importante ali, se ela concordava, se ela discordava daquilo. Afinal, é para ela que eu trabalhava, que eu me reportava, não é mesmo? E ainda uma ausência total do feed forward, da conversa de orientação, né? Da conversa propositiva. Olha, aconteceu isso, isso e isso, né? Talvez por conta desses aspectos. Então, a partir de agora, eu te proponho agir assim, 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 né? Toda vez que tal coisa acontecer, faça isso, isso, isso. Percebem a importância de um planejamento, né? De uma conversa de feedback, de um momento de feedback pensado, planejado, estruturado, que naquele momento só serviu para me traumatizar, né? Eu falei, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E aí, né? O que isso trouxe para mim? Porque depois eu me tornei gestora, tive eu que dar muitas vezes feedback, feed forward para as minhas pessoas, para as minhas lideradas e liderados, né? Então, o que isso, essa minha experiência pessoal e depois o que o meu histórico profissional trouxe aí de aprendizado sobre as conversas de feedback que eu quero compartilhar com vocês agora. Primeiro, algo que eu tenho certeza que vocês já ouviram, que eu não sou a primeira pessoa a falar, que é a importância da gente fazer elogio e reconhecimento, a gente pode e deve fazer em público. Agora, quando é crítica, observação sobre erros, enganos, né? Isso a gente deve fazer sempre em particular. Para quê? Para não causar constrangimento, né? Para realmente respeitar que todo mundo é sujeito a erro, a engano, não é mesmo? Para que a gente dê a oportunidade da pessoa que errou, que se enganou, que se atrasou, dela trazer suas justificativas. Então, conversas de feedback sobre críticas, erros, né? Necessariamente devem acontecer de um para um. Agora, quando é elogio, reconhecimento, crédito de autoria, como eu falei para vocês, né? Reconhecer que a ideia do fulano foi a que deu certo, foi a melhor. Isso a gente pode e deve fazer em plateia, né? Diante dos demais, porque todo mundo merece ter os seus acertos reconhecidos. E isso é motivação para qualquer pessoa, certo? Outro aprendizado muito importante que eu tive sobre essas conversas e que eu quero trazer para vocês. Deixa eu só dar um golinho aqui. Aprendizado sobre feed forward, né? Então, aquela conversa de orientação, de proposição, a partir de agora vamos fazer assim assado. Quando ela vai acontecer? Então, a partir de um erro, ela também tem que acontecer no particular. Né? Então, você já chamou o seu colaborador ali, o seu liderado, para fazer um feedback sobre um erro, um engano que aconteceu. Né? Então, naquele momento, você já encaixa esse feed forward, essa conversa propositiva, e dê ali uma orientação, né, de como a pessoa deve fazer da maneira correta, da maneira que você espera, certo? Agora, quando é também uma conversa que vai, um feed forward que vai orientar novas condutas, né, mudanças de um processo, mudanças numa rotina da equipe. Isso é interessante que aconteça também em público. Por quê? Para não gerar ruído entre a própria equipe. Então, se você faz uma orientação, a partir de agora, seja porque a gente está aprendendo com erro ou porque a gente está aprendendo com acerto. A partir de agora, a gente deve fazer assim, 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 né?
Então, esse tipo de conversa de orientação, de conversa propositiva, deve acontecer com a equipe simultaneamente, né, com todos ali os envolvidos naquela rotina, naquele processo simultaneamente, para não gerar ruído. Por que eu estou dizendo isso? Também é fruto de outro aprendizado que eu tive na prática, né, isso já mais recente. Eu tinha um cliente que era dono, né, de uma nova empresa, uma empresa novinha, então toda a equipe estava ali há pouco tempo, trabalhando junta, eles estavam alinhando ainda os processos, as rotinas, e toda hora esse gestor mudava. Não, a gente não vai mais fazer assim, a gente vai fazer assado, desse jeito não está dando certo, desse jeito, a partir de agora a gente vai fazer assim. O que é natural, né, em uma empresa nova, onde tudo está sendo criado, estabelecido. Só que onde é que está o erro? Quando ele tomava a decisão de fazer uma mudança de rotina ou processo, ele só comunicava quem estava ali com ele na hora, naquele momento. Que ele decidiu fazer diferente. Então agora a gente vai fazer assim. E aí os demais membros da equipe não sabiam. E quando aquela pessoa que tinha recebido a orientação desse gestor passava a fazer diferente, a equipe questionava, não, mas não é assim, não, mas agora ele pediu para ser dessa forma. Não, mas ele não falou comigo sobre isso. E queira ou não, isso gera aí uma perda de tempo, né, de energia, onde um fica explicando para o outro, aí depois o outro vai querer confirmar com o gestor se é isso mesmo. Então, quando é uma conversa de feed forward, no sentido de orientar novas rotinas, novos processos, isso deve sim, né, acontecer com todos ali os envolvidos simultaneamente, porque aí se alguém tiver dúvida, já se pergunta diante de todos ali, tudo se esclarece e com isso a gente tem uma otimização dos tempos, certo? Agora, turma, tudo isso que eu falei até agora são, vamos dizer assim, regras gerais, né, entre aspas aí, de conversas de feedback, que podem ajudar, podem orientar e otimizar essas conversas de feedback, de uma maneira geral, né, praticamente se aplica a qualquer caso. Mas como é que a gente faz realmente essas conversas ganharem um poder ainda maior de transformação e evolução, a ponto delas se tornarem desejáveis, né? A ponto dos liderados, dos colaboradores sentirem falta de ter uma conversa, vir bater a porta ali do gestor para pedir uma conversa de feedback. Como é que a gente faz essa virada de chave, né? Puxa, como é que a gente sai daquele mindset que eu fiquei por muito tempo, assim, de, nossa, tem um certo trauma, horror, porque eu acho que conversa de feedback é um negócio assim que causa constrangimento, que só é usado para apontar os erros e julgar e condenar. Eu tenho certeza que eu não sou a única que já teve esse tipo de, entre aspas, preconceito aí sobre conversas de feedback. Como é que a gente vira, então, essa chave? E vem para essa situação que eu descrevi agora, né, das pessoas desejarem, das pessoas realmente pedirem, procurarem pelo feedback. Muito bom. Se a gente quer virar essa chave, a gente precisa aprender a identificar e usar muito bem os gatilhos de motivação de cada pessoa com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai dar um feedback, e evitar os gatilhos de afastamento, né? Então, utilizar os gatilhos de motivação e evitar os gatilhos de afastamento com cada pessoa com quem eu vou conversar, com quem eu vou fazer uma devolutiva e depois uma propositiva. Faz sentido, pessoal? Porque aí, né, se eu souber utilizar os gatilhos de motivação numa conversa de feedback, eu vou fazer o indivíduo sair motivado no sentido da mudança que precisa acontecer. E se eu evitar os gatilhos de afastamento, né, eu vou fazer esse colaborador, esse liderado, sair daquela conversa, mesmo que ele tenha recebido ali uma crítica, né, ou até mesmo uma repreensão por algum erro recorrente, ele não sairá
completamente desmotivado e querendo desistir de tudo. E a gente não quer isso, né? Mesmo quando a gente está dando uma orientação ali, no sentido de isso precisa mudar, o seu comportamento precisa mudar, mesmo que seja um feedback sobre comportamento, sobre atitude, que é o tipo de feedback até mais delicado da gente dar. A gente não quer provocar, né, na pessoa que precisa receber aquele feedback, um afastamento, né, um desligamento. Não é isso que a gente quer. Todos sabemos como é complicado substituir pessoas nas equipes. Então não é esse o objetivo, né, na maioria das vezes. E aí, gente, cada pessoa reage de uma forma, né, a uma crítica e a um elogio. Você sabe que até um elogio a gente não pode dar da mesma maneira para pessoas diferentes? Porque tem pessoas que vão acatar como elogio, tem pessoas que vão acatar aquelas mesmas palavras como puxação de saco, outras pessoas não vão acreditar que aquilo é verdadeiro, vão acatar aquilo como uma mentira, um engano, não está falando de mim. Olha só, por isso a importância da gente conhecer os gatilhos de motivação e os de afastamento de cada pessoa. Né, para que a gente possa realmente ter um feedback construtivo, né, e que traga a mudança que a gente precisa que aconteça. Vou dar um exemplo. Você pode ser bem direto e objetivo num feedback com uma pessoa que seja assim muito rápida, muito orientada para rapidez e resultados, uma pessoa muito prática, muito objetiva da sua equipe. Você pode dizer exatamente, né, apontar exatamente qual foi o erro e por que aquilo impediu que ela atingisse determinado resultado. E tá tudo bem, possivelmente ela vai acatar ali, ok, entendido, chefe, e já vai mudar a conduta dela. Agora, se você precisar falar sobre um erro específico, assim, com uma pessoa que não tem essa orientação, né, para objetividade, uma pessoa que seja mais, assim, voltada para a colaboração com a equipe, para o bem-estar de todos, né, uma pessoa que seja muito orientada pelo zelo pela equipe, você pode apontar, mas não sem antes agradecer todo o esforço dela diário na colaboração, né, na ajuda com cada membro da equipe. E aí depois você pode apontar ali o que precisa mudar. Percebe? Você tem que ter um outro tipo de approach para fazer um mesmo feedback com uma pessoa que tenha, né, essa outra orientação, esse outro foco. Certo, gente? Então, é muito importante porque se a gente usa as mesmas palavras, né, para dar um feedback para pessoas que têm perfis e orientações completamente opostas, a gente não vai ter o mesmo resultado, né? Uma pessoa pode acatar muito bem, outra pessoa pode se ofender, se magoar e criar ali né, dessa maneira se estabelece ali uma situação de gatilho, de aperto de gatilho de afastamento. Então, agora se você quer dar, por exemplo, puxando novamente essa pessoa, esse exemplo dessa pessoa que é muito colaborativa, muito preocupada ali com o espírito da equipe, né? Se você fizer uma frase que anteceda a crítica que você precisa fazer, você utiliza uma frase que seja, né, de agradecimento e reconhecimento por ela cuidar tão bem, zelar tão bem pelo espírito de equipe, e na sequência você aponta o que precisa mudar, já será completamente diferente a recepção dela do feedback que você está dando. Então, gente, tá? Essa é a importância da gente entender, né, os gatilhos de motivação e de afastamento das pessoas com quem a gente trabalha. E aí vale para os liderados, vale para os colegas, vale para o nosso gestor, o líder, né? Vale para todo mundo, vale para clientes, vale para fornecedores, vale para marido, para esposa, vale para os filhos, vale para todo mundo. Né? Entender isso vai fazer com que as conversas, mesmo as mais difíceis, elas tenham uma outra recepção, né? Por mais que elas venham carregadas de crítica,
e de pontos que precisam de mudança urgente. Vou trazer para vocês mais uma situação real, né, que é o exemplo da minha aluna, a Clarice Rosário. Ela é uma servidora pública de Belo Horizonte, tem um depoimento dela que está gravado nos destaques aqui do perfil do Instagram, né, onde ela comenta exatamente isso, que depois que ela fez a mentoria comigo, fez o curso comigo, ela aprendeu a usar as palavras certas num feedback, né, a partir da observação desses gatilhos, ela passou então a adotar essas palavras certas em um feedback, e isso fez com que ela pudesse evitar, né, um desentendimento maior, ela até fala um mal maior com uma pessoa específica da equipe dela. Tamanha importância, né, e ela reconhece isso, mudou completamente, porque ao aprender a identificar os gatilhos das pessoas com quem ela trabalha, ela ganhou essa habilidade de escolher melhor as palavras para uma conversa de feedback, e isso mudou completamente. Certo, turma? Muito bom esse assunto, né? Bom, eu sou suspeita, sou apaixonada por esse assunto, mas é porque ele realmente transformou a minha vida, a minha maneira de liderar a minha equipe, de conduzir o meu trabalho, de atingir os meus resultados, e é por isso que hoje, né, eu vivo de compartilhar esse aprendizado com vocês aí, galera que segue o perfil e que participa das minhas atividades, né? E se você quer aprender mais sobre o que considerar para preparar uma boa conversa de feedback, né? Para que realmente o feedback se transforme em uma ferramenta de gestão estratégica, né, de pessoas e relações dentro do ambiente de trabalho, não perca as aulas do Mapa da Comunicação, que vai acontecer de 24 a 28 de junho, curso gratuito, 100% virtual. E você, se não está inscrito ainda, pode fazer a sua inscrição pelo link que está na bio do perfil do Instagram ou no canal do YouTube, né? Garanta lá a sua presença, a sua participação e ainda convide aquele colega que também se interessa pelo assunto. Lembrando que o curso vai ter certificado para quem fizer a programação completa e vai ter também um sorteio surpresa, que eu não vou contar o que é. Certo, turma? Então essa foi a nossa terceira live da série de 10. Eu ainda tenho mais 7 encontros ao vivo com vocês antes do Mapa da Comunicação do Trabalho. Fica ligada nos stories do Instagram, que é por lá que eu divulgo os temas das lives, as datas das lives, né? E a gente se vê loguinho novamente. Gratidão por quem participou, por quem ficou aí até o final. Se você chegou agora, ficou interessado, mas não conseguiu assistir tudo, a live vai ficar disponível no perfil do Insta, vai ficar gravada lá no YouTube também, e você ainda pode assistir as 2 primeiras lives que aconteceram essa semana e aquecer junto comigo aí os motores para o Mapa da Comunicação no trabalho. Obrigada, bom descanso, boa noite para vocês. Beijo!